ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro e secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, depõe na CPI da Câmara Legislativa, que investiga, inclusive, as invasões, de 8 de janeiro. Yuri está acompanhando. Cadê o Yuri? Tá lá? O Yuri tá lá? Yuri! Meu irmão, me conta tudo, porque era muito esperada essa ida de Anderson Torres até a Câmara Legislativa. Não é isso? Boa tarde, irmão. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Muito esperada, sim, e não está sendo um replay do que foi o depoimento de Anderson Torres à CPI mista do Congresso Nacional na terça-feira, embora ele tenha usado uma declaração inicial bastante parecida, defendendo que agiu da forma correta e fazendo tudo o que era possível, tanto como ministro da Justiça como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Anderson Torres, mais uma vez, colocou aqui aos deputados que se o plano de ações integradas que ele assinou e deixou preparado tivesse sido de fato implementado, executado no dia 8 de janeiro, não haveria nenhuma invasão. E questionado pelo presidente da CPI, o deputado Chico Vigilante do PT, sobre então quem errou, qual a pessoa ou quais seriam as pessoas que teriam deixado de executar o plano que ele deixou escrito e detalhado, ele disse que essa é uma resposta que a CPI vai ter que dar, vai ter que investigar, uma resposta semelhante à que ele deu na CPI mista no Congresso Nacional. Agora, qual é a diferença, Fred, aqui no depoimento de hoje? Ele está sendo bastante cobrado, por ser uma CPI local do Distrito Federal, exatamente sobre as ações que não foram tomadas ou foram tomadas para tentar retirar o acampamento em frente ao quartel-general do Exército, os bloqueios nas rodovias. E ele disse que, enquanto ministro da Justiça, até final do ano passado, ele fez todas as ações e orientou a Polícia Rodoviária Federal, que executou sim todo o trabalho possível para desbloquear as rodovias federais, logo depois do resultado do segundo turno das eleições. Lembrou, inclusive, que foi o primeiro ministro da gestão Bolsonaro a reconhecer a vitória e não poderia falar do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, que não fez esse reconhecimento, mas que ele reconheceu e atuou desde sempre do resultado da eleição com Flávio Dino na transição, abrindo as portas do Ministério da Justiça para ele, e que, como secretário de Segurança Pública, já estava com a viagem marcada para os Estados Unidos, uma viagem de férias com a família, e assumiu aqui o cargo no GDF com o governador Ibanez Rocha já sabendo dessa viagem. Agora, duas frentes aí de novidade. Ele diz que o depoimento de um dos generais ouvidos aqui pela CPI não teria sido condizente com a realidade, já que, confrontado pelo presidente Chico Vigilante com o depoimento do general Dutra de Menezes, que disse aqui à CPI que a área ali do quartel-general é uma área de servidão, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia do Distrito Federal poderia agir, não precisa de autorização do Exército para agir. Anderson Torres disse que nunca recebeu documento algum também sobre os crimes que eram cometidos ali e que considerou, no mínimo, estranho, Precisa ser apurado o que disse o general, segundo o próprio Anderson Torres. Vamos acompanhar esse trecho do depoimento aqui. Nessa mesma cadeira, o general Dutra disse que a culpa não era deles. Sentado aqui nessa cadeira que o senhor está. E ele disse mais. Ele disse que aquela é uma área de servidão. Que tanto o governo do Distrito Federal poderia ter entrado na justiça, como eles do Exército poderia ter entrado na justiça para tirar o acampamento. E tem mais. Eu tenho em minhas mãos, ex-secretário Anderson Torres, um documento enviado pelo Exército, dizendo que ali no acampamento, isso é o documento do Exército, diz que no acampamento tinha prostituição, tinha drogas, e se tem droga tem tráfico, e diz que tinha porte ilegal de armas. Eles, do Exército, disseram que esse documento foi encaminhado também para a Secretaria de Segurança Pública. Por que nada foi feito?
Na verdade, eu não recebi esse documento enquanto estava lá. Talvez tenha enviado isso no ano anterior ainda. Não, é de agora. Pois é, agora sim. Eu não vou, com todo respeito, eu não vou comentar o depoimento do general aqui, mas as imagens, né? A operação com 500 policiais militares ali parados, esperando a autorização do Exército para tirar o acampamento, e alguém vir aqui dizer que não agiu, que não era atribuição, que não estava fazendo, é meio complicado. É o que precisa ser apurado por essa CPMI. A Polícia Militar do Distrito Federal chegou a juntar 500 policiais para ir lá retirar o acampamento. E não estou falando da minha gestão, não. Foi no ano passado, tá certo? E eles é que não permitiram, deputado. Então, tem alguma coisa errada nesse depoimento. Com todo respeito e sem querer fazer comentários aqui a depoimento de outros depoentes, mas precisa ser apurado isso aí. E Fred, Fernando de Souza Oliveira, que era o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, que havia inclusive sido recentemente nomeado pelo próprio Anderson Torres e que respondia pela secretaria enquanto Anderson Torres esteve viajando, ele prestou depoimento aqui à CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa no início de março. O presidente da CPI, o deputado Chico Vigilante, mostrou um trecho do depoimento dele, dizendo que Fernando, confirmou aqui aos deputados que não havia sido apresentado por Anderson Torres, que não houve ali uma passagem de comando da Secretaria de Segurança Pública para ele e Anderson Torres não apresentou ele aos comandantes dos bombeiros, da Polícia Militar, ao diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, e Anderson Torres também mostrou uma contrariedade a esse depoimento de Fernando, que era o secretário executivo dele, e disse que não precisava ter passado o cargo, que o secretário executivo ele já assume de forma automática. Vamos conferir esse trecho. Doutor Anderson Torres, o que o doutor Fernando disse aqui é que a secretaria ficou acéfala, que o senhor viajou e não passou o cargo para ele, e de que ele não pôde fazer quase nada porque nem sequer conhecia a quem ele ia se dirigir para cumprir ordens que ele teria que dar. Segundo ele, o senhor ficou dirigindo a secretaria dos Estados Unidos e não falou nada com ele também. Deputado, não é assim que as coisas funcionam. Ele estava devidamente empossado no cargo de secretário executivo, tá certo? Na minha ausência, seja a ausência que for, ele imediatamente assume o cargo, isso é por lei, tá certo? Nós passamos o mês de dezembro, presidente, o mês de dezembro inteiro planejando como seria a nossa gestão na Secretaria de Segurança Pública, fazendo a transição do governo federal e planejando. O secretário Fernando sabia muito bem do que ia acontecer, como as coisas seriam aqui no Distrito Federal. Eu não apresentei pessoalmente, não levei, porque também não precisa tanto, mas passei o telefone dele para o governador Ibanez, eles trocaram telefones, não é à toa que ele passa o sábado inteiro e o domingo inteiro falando com o governador Ibanez, tá certo? Então ele estava devidamente empossado no cargo. Se eu tivesse em Brasília, ou se eu não tivesse em condições, ele não estaria falando com o governador Ibanez, não estaria dando as ordens que deu. Eu deixei o PAI, que é o Protocolo de Ação Integrada, com ele para ser cumprido, com a subsecretária Cíntia também. Enfim, eu fiz a minha parte. Não cabe pegar na mão dele e levar, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano. Ele tem que correr atrás. Um delegado de polícia experiente, empossado, devidamente empossado num cargo de secretário executivo de uma secretaria de segurança, cabia a ele realmente tomar pé da situação e fazer. Nós passamos a semana inteira, levei ele em todas as áreas da Secretaria de Segurança, fomos em todas as salas, em todos os andares, o que estava ali no prédio, ele ficou conhecendo a todas as pessoas. Os demais cabia também ele um pouco de iniciativa para poder conhecer. Fred, o depoimento deve ser retomado em breve, Anderson Torres está agora com o presidente da CPI, o deputado Chico Vigilante, que pediu uma pausa para um pequeno lanche, porque ainda estão inscritos pelo menos mais 6 deputados, devem fazer perguntas a Anderson Torres. A previsão é que avance pela tarde esse depoimento do secretário de Segurança Pública à CPI dos atos antidemocráticos.